Olá, eu converso hoje com Antônio Delfim Neto, professor de economia, ex-ministro, ex-embaixador, ex-deputado federal por 5 mandatos e uma das referências na economia brasileira. Você considera que esta é a pior crise que estamos vivendo ao longo das últimas décadas do ponto de vista político e econômico? Já vivi muitas crises e tenho certeza de que essa também é uma crise que vamos ultrapassar. É preciso a gente considerar que o Brasil é um país que não se saiu tão mal. O Brasil é um país em que um menino de 14 anos, um dia disseram amanhã você vai ter 18 e vai ser imperador. E no seu discurso disse, eu vou controlar as despesas. E desde Dom Pedro II até hoje, todo presidente tenta controlar a despesa, sem ter muito sucesso. A crise que nós estamos vivendo é parte desse processo. Mas é preciso considerar o seguinte, o Brasil talvez seja o único país no mundo com 200 milhões de habitantes, que é a sexta economia do mundo. Quer dizer, o resultado final não foi tão ruim. De crise em crise, nós continuamos crescendo. No século passado inteiro, nós crescemos 2,5% no PIB per capita. Então, eu acho que há esperança. A crise é grave, a crise é complicada, porque é uma crise que estava escrita, na verdade, em alguns aspectos da Constituição, e que nunca foram mudados. E que agora, na minha opinião, chegou a hora da verdade. O Brasil vai ter que enfrentar. O Brasil está diante de uma crise fiscal que tem todas as características de uma crise, de fato, que não é passageira. Ela é uma crise estrutural. O senhor se refere à Constituição de 1988, que aumentou significativamente os gastos ou os repasses? Não é questão dos gastos. Eu acho que a Constituição de 88 é perfeita nesse sentido. O que ela constrói? Ela tem em si a construção de uma sociedade civilizada. Uma sociedade onde haja plena liberdade de iniciativa, o sujeito possa se aproveitar dos benefícios dessa iniciativa, uma sociedade onde haja uma relativa igualdade de oportunidades, ou seja, onde a tua posição no mundo não depende do lugar onde você nasceu. Por isso ela tem, digamos, saúde e educação, não gratuitas, como as pessoas dizem. Ela tem saúde e educação para todos, paga por todos. Não tem nada gratuito para a sociedade. E ela tem incita também um mecanismo de equilíbrio econômico através dos mercados, que ele é compatível com a liberdade e com a igualdade. Então, essa sociedade, os males não são dos gastos sociais, os males são de algumas injustiças que nós cometemos. Inclusive, você tem um mecanismo na Constituição que é ininteligível, porque os constituintes cederam o poder do poder legislativo fazendo vinculações e tornando a administração do país muito difícil. Então você vai ter que enfrentar esse problema. Você não tem... Então temos um problema. Agora, como enfrentar esse problema? De fato, é um a sociedade tem que entender que o mundo mudou. Você não pode se aposentar com 47 anos de trabalho. Não tem como. Em nenhum lugar do mundo isso é possível. Então vai ter que enfrentar o problema realmente da Previdência Social. Não é fazer injustiça, não. É continuar pagando para cada aposentado o valor real da sua aposentadoria. Não acrescentar ganhos de produtividade. É você eliminar as vinculações. Por quê? Porque as prioridades obrigatórias para estados e municípios. Não só para estados e municípios, aí é outra coisa, distribuição de renda. Eu digo, eu não posso fixar 15% para saúde, 15% para educação. Por quê? Porque as prioridades mudam. Aqui em São Paulo mesmo, a prioridade sobre a educação está mudando radicalmente. Agora você está diante de uma nova reforma. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, de jovens, está diminuindo. Então, na sua opinião, esta é uma crise grave,
mas ela apresenta algumas saídas potenciais. Quais seriam os primeiros passos para começar a sair dessa crise? Na minha opinião, é preciso que a presidente assuma o seu protagonismo. Uma sociedade não vive sem um executivo que protagonize, na verdade, o controle. E qual seria esse protagonismo? O que eu acho que ela tem que apresentar, primeiro, reconhecer que errou mesmo. Dizer com clareza, errei, estava na estrada de Damasco, ouvi a voz do homem e mudei. Mas explica por que mudou. E o senhor acha que há espaço para um grande acordo político? O que eu acho que ao reconhecer o erro, chamar a oposição, isso é possível? Não é chamar a oposição, eu acho que ela não tem que chamar a oposição. Ela tem que fazer alguns projetos. Por exemplo, ninguém mais no Brasil vai se aposentar com menos de 65 anos. Nós vamos fazer isso com cuidado, mas está ponto, acabou. Por meio de uma medida provisória? Que medida provisória? Nada, mudança constitucional. Não vamos permitir que haja uma livre negociação entre trabalhadores e empresários e que pretere a lei quando chegarem a um acordo. Vamos eliminar as vinculações, que elas só reduzem o poder do legislativo e do executivo e tornam a administração muito mais difícil. Vamos terminar com as indexações. Se ela não tiver condição, ela tem que mandar para o Congresso isso e ir para a rua dizer, é isso que nós precisamos. E a rua pressiona o Congresso. Então, o que acontece, o que não é possível, é ficar quieto e dizer, não há o que cortar, infelizmente não vamos fazer nada, vamos apresentar um orçamento com déficit e medidas que, na verdade, prejudicaram dramaticamente o Brasil. O Brasil perdeu o grau de investimento por uma política tola, por, na verdade, o Executivo ter se recusado a assumir o seu papel. E o papel do Congresso? O senhor foi deputado federal 5 vezes, o senhor está desencantado com a classe política? De jeito nenhum, a classe política cuida de si. A classe política tem que ter a coordenação, ela tem que funcionar junto com o Executivo. São poderes independentes, mas harmônicos. É evidente que você tem que ter o poder de concorrer, não só convencer a sociedade, que é fundamental, e de obter do Congresso o suporte para essas medidas, porque isso é uma questão de aritmética. Isso não é uma questão ideológica, de dizer, ah, não, eu preciso disso porque eu vou melhorar a minha vida. Não, eu preciso disso porque senão eu vou destruir a minha vida. Agora, o poder político no Congresso e o Executivo, aparentemente, nunca estiveram tão distantes, não é verdade? Exatamente, mas porque houve grandes falhas. Primeiro, pela primeira vez, o Legislativo tinha readquirido um papel que é muito importante na democracia. Nós não soubemos usar. Na verdade, se dissipou esse valor numa luta fratricida entre o Legislativo e o Executivo. Um país não pode funcionar desse jeito. Então, agora, por que é isso? Porque você não tem tido condição de convencer a sociedade de que você está certo. Porque a sociedade é que vai exigir dos seus representantes que se comportem de uma certa maneira. Então, na minha opinião, o problema da Dilma é que ela precisa assumir o protagonismo. Tem que explicar por que mudou de opinião, tem que dizer que realmente ela está atrás desse processo de ajuste, mas que é simplesmente um pequeno instante do ajuste. O ajuste verdadeiro é a correção das dificuldades estruturais que estão na Constituição. Não adianta dizer que está na Constituição, ninguém corrigiu. Quando foi preciso corrigir, o Fernando corrigiu um caso que terminou da Constituição. Fernando Henrique Cardoso. Na Constituição tinha uma das coisas mais ridículas possíveis. A Constituição brasileira fixava a taxa de juro real da economia. Né? Então, ele corrigiu, mas depois não usou o poder dele para corrigir o resto. Nem o Lula usou o seu poder extraordinário para corrigir o resto. Nem a Dilma usou. Porque nós estamos esquecidos. Em 2013, a Dilma tinha aprovação de 90%, entre ótimo e bom e regular,
90% da população estava nadando em popularidade. Começou a perder a popularidade depois de março de 2013. Caberia à presidente Dilma, na sua opinião, se entende bem, o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez teria que ser dela? Tem que ser sempre do executivo, porque é ele que dispõe dos instrumentos. Então ele tem que fazer, ele tem que juntar a sua base, fazer uma ordem unida, porque a base participa do governo, e apresentar os projetos e fazê-los aprovar no Congresso. Mas como é que fica toda essa discussão que estamos falando do aspecto econômico, do protagonismo político, mas ao mesmo tempo existe uma sombra chamada Operação Lava Jato, outra sombra chamada... A Operação Lava Jato é um instante importantíssimo na história do Brasil. Ele é um ponto de inflexão na história do Brasil. Ela tem que prosseguir como está indo. Ela não tem nada a ver com a administração pública. Ela está pondo ordem onde não existia ordem. Ela, na verdade, no longo prazo, é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento econômico desse país. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Ela, na verdade, é um ponto de inflexão nessa curva. Então, a Lava Jato tem que continuar mesmo. É ridículo dizer, a Lava Jato está prejudicando o crescimento. Não, a Lava Jato não prejudica o crescimento. A Lava Jato está construindo as condições institucionais para um crescimento seguro no futuro. O que é preciso aqui é que o governo, ele também não está envolvido nisso. Ele, se tiver, vai pagar. Agora, ele tem que assumir o protagonismo de conduzir o processo. Não adianta ficar encolhido. Não vai resolver isso. Quando o senhor tem dito isso nas suas conversas informais com a presidente Dilma? Eu não tenho conversa. Você se inventa, você acredita na imprensa? Eu fico despreocupado com essa gente que acredita na imprensa. Mas eu li declarações, o senhor disse que já recebeu honrosamente, é verdade. Conversar com ela e já trocou ideias com ela. Eu, na verdade, nunca mais vi a presidente depois de dezembro de 2012, quando houve aquela coisa lamentável que foi transformar a dívida pública em superávit primário. Agora, a Dilma é uma mulher honesta, eu não tenho a menor dúvida. A Dilma tem honestidade de propósito. A Dilma tem um objetivo que é correto. Ela só pensa em modicidade tarifária. É tão correto que permitiu que ela fizesse um desastre em todo lugar onde ela pôs a mão. Por quê? Porque ela não se conforma com os preços do mercado. Ela quer fixar os preços do mercado. O que foi o negócio da energia elétrica? Foi isso. O que foi o negócio dos portos? Foi isso. O que foi o negócio das concessões? Foi isso. É uma boa intenção acompanhada de uma administração duvidosa. Acabou de ser divulgada o grande acordo transpacífico e com a participação de países da América Latina como Peru e Chile. O Brasil ficou ainda mais para trás nessas grandes discussões de comércio internacional? Desse ponto de vista, eu acho que o Brasil se atrasou dramaticamente. Na verdade, é só olhar para o Atlântico Sul. É um cemitério. De um lado é o Brasil, do outro lado é a África. E nós ficamos presos nesse sanduíche. Então, nós, na verdade, é claro que o Mercosul tem o seu papel, é claro que é muito bom a gente ter ligações muito adequadas com seus vizinhos, mas nós não podemos continuar nos separar do mundo por conta desse atraso. Se o senhor estivesse sentado na cadeira do ministro Levi hoje, quais seriam as suas prioridades? Que mal eu te fiz para você me desejar tanto mal? O Levi é um homem extremamente competente. As coisas não funcionaram porque as pessoas não acreditavam que a Dilma estivesse atrás do Levi. Agora é que as pessoas estão começando a se convencer de que o Levi de fato tem o suporte da Dilma. Essa que é a verdade. Basta ver o seguinte, o principal partido do governo não acredita. Não acredita. Então, isso torna muito difícil o ajuste, torna muito difícil a recuperação do crescimento. Uma coisa é segura, se você não der para a sociedade aquele mínimo de esperança de que vai crescer, você não cresce. E se você não crescer, nenhum ajuste vai ser feito. Porque o crescimento, ele lubrifica o ajuste.
ele torna o ajuste mais simples. Agora, isso exige um altíssimo protagonismo do Poder Executivo. Que não está existindo. Que não está existindo. O senhor é otimista em relação à chegada de novos investimentos diretos internacionais nesse momento? Continua, os investimentos diretos não diminuíram. Continua. O Brasil tem projetos maravilhosos, com taxa de retorno de 15%, 16%, com geração de caixa em 2 anos e meio. O Brasil tem condições muito boas para voltar ao crescimento, mas o crescimento exige confiança. O que houve é o seguinte, não se tem confiança, perdeu-se a confiança. Por que o trabalhador não compra? Porque tem medo de perder o emprego. Por que o empresário não investe? Porque vê o trabalhador que não vai comprar, vende o seu estoque e tenta ficar líquido. O trabalhador fica líquido, o empresário fica líquido, está tudo parando, porque o sistema é uma roda. Vem o banqueiro e diz, poxa, eu vou cortar o crédito desses dois e vou receber o que eles me devem. E aumenta o juro. E fica líquido. Quando os 3 estão líquidos, morrem afogados de liquidez, como está acontecendo agora. Só a volta da confiança é que fará essa roda voltar a girar. E quando ela começar a girar, os ajustes serão muito mais factíveis. Numa escala de 0 a 10 de otimismo, o senhor está falando sobre eventuais saídas da crise. Como é que o senhor se coloca nessa escala? Deixa eu lhe dizer, eu acho o seguinte, fique tranquilo, nós não temos competência para acabar com o Brasil. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês. E obrigado a vocês também que nos acompanharam até aqui.